lançamento do Galaxy S23 Ultra, chegou a hora de colocar à frente os dois maiores celulares dessa última geração. Será que o iPhone 14 Pro ganha essa disputa ou a Samsung conseguiu se superar nesse último ano? É o que eu quero discutir hoje com vocês. E claro, se você quiser comprar qualquer um desses modelos, tem links na descrição e comprando por lá vocês ajudam o canal a trazer mais e mais vídeos como esse daqui. Com isso em mente, roda a vinheta e bora pro vídeo. Um disclaimer rápido que eu quero fazer para vocês é que nós não temos o iPhone 14 Pro Max ainda. Então o comparativo até o momento é entre o grandão da Samsung e o Pro da Apple sem ser o Max. A única coisa então que a gente vai ficar devendo é o comparativo da bateria, que vamos tentar pegar alguns dados de fora, mas de resto eles são totalmente iguais. Então o comparativo vai continuar sendo bastante justo. Mas deixando de enrolação, a Samsung manteve muito do design de 2022 e colocou um pouco mais de refinamento no seu flagship. O frame, tanto o topo como a base, agora são retos, com ângulos bem agudos, já as laterais são mais retas, mais quadradas. Porém, como o vidro ainda é uma curvinha, ele fica muito bem encaixado na mão. A traseira continua fosca e vem com várias cores bem bonitas. Inclusive, nós compramos o vermelho, que achamos bem legal, mas pode ser que ele não tenha chego ainda, então tem cenas com o modelo preto que era da Samsung e que vamos ter que devolver. As lentes continuam muito parecidas com o que temos desde o S20, mas sem o escudo para elas. Esse ano elas vieram mais saltadas e maiores, quase a mesma coisa que aconteceu com o iPhone. Aliás, vamos falar dele, tá? Temos um aparelho aqui com bordas de aço e cantos arredondados. Ele tá todo quadrado nas laterais, excluindo as pontas para dar uma curva orgânica. Os vidros são retos na traseira e na frente, com uma pegada menos confortável do que o Samsung, mais aguda na mão. Aqui, o uso de uma capinha passa a ser necessário se você for usar o smartphone por longos períodos no seu dia. As cores desse ano, na minha opinião, estão bem fraquinhas. Tem um roxo, que é bem ok, e daí você tem branco, preto e dourado. Pronto, acabou as cores do modelo Pro. Ele conta com tudo que eu já citei também no smartphone coreano, só que o módulo de câmera é ainda mais saltado e nós percebemos isso colocando os dois na mesa lado a lado. O iPhone acaba tendo uma inclinação maior, com mais de 12 mm de espessura contando com as câmeras, enquanto que o S23 Ultra tem menos de 10,5 mm, então ele tem 1,5 mm mais de sensores. O iPhone é um aparelho bonito, mas que já vem se repetindo há muito tempo. Desde o iPhone 12 quase nada mudou na traseira. Já o S23, apesar dele ser muito parecido com a linha Note, em sua traseira ele só tem o mesmo design do S22. Então as duas marcas reutilizaram o design, mas olha, o iPhone tá há mais tempo fazendo isso. E claro, a gente só falou da traseira até o momento. Pra galera que já usa Android há mais tempo, isso também não faz muita diferença, mas o iPhone trouxe o Dynamic Island como a principal novidade nesse último ano. Esse recorte em pílula, ele interage com o sistema operacional, dando uma função para essa forma, que vai além de um sensor de desbloqueio facial ou uma lente fotográfica frontal, como é o caso do Samsung. Isso é a maior mudança na frente do smartphone, mas de novo, para quem já usa Android faz tempo, isso não é nada. Tá aí o Mi Mix 4 para provar que dá para fazer sensor debaixo da tela, deixando ele invisível. Mas calma, deixa eu voltar pro comparativo. No geral, eu acho que é interessante o que o iPhone tá fazendo, de você colocar algumas funções adicionais, mas a tela do S23 Ultra tem muito mais espaço com essa pequena câmera. Eu acho que é mais fácil de utilizar ela. Ainda falando nas telas, em tecnologia, o iPhone e o Galaxy contam com o melhor do mercado, e até a Samsung que faz as telas para o iPhone. Então assim, 70% dessas telas são feitas pelo mesmo fabricante. O que pode mudar aqui são alguns pequenos detalhes, e o primeiro é a densidade de pixels. O Galaxy S23 Ultra, por ter uma tela Quad HD com resolução 1440 por 3088 pixels, tem 500 pixels por polegada. Já o iPhone fica com 460 ppi, com uma resolução menor, de 1179 por 2556 pixels. Então quem ganha é o Samsung. Em brilho, quem tem mais vantagem é a maçã, que chega até 2000 nits contra 1750 da Samsung. Só para lembrar que isso tudo que eu tô falando é entre o S23 Ultra contra o 14 Pro menor, sendo 6.8 polegadas para o sul-coreano contra 6.1 polegadas para o celular norte-americano. Mas ao olhar para as especificações do Pro Max, a resolução aumenta, só que a densidade de pixels continua igual ao do Pro menor, ou seja, nada muda na experiência de uso e o S23 Ultra continua sendo um celular com mais pixels por polegada. Um detalhe importante para ressaltar
ressaltar é que como o brilho base do S23 Ultra é mais alto, em ambiente interno eu notei que ele foi melhor. Mas quando o assunto é o uso externo, o iPhone ativa o pico de brilho máximo e acaba ultrapassando o S23 Ultra. No entanto, isso demanda mais energia. Se você ficou um pouco confuso, deixa eu esclarecer. O OLED, assim como o AMOLED, podem ser danificados com o brilho alto, gastando os pixels que são orgânicos e que se autoiluminam. Por isso, as empresas utilizam um brilho base total, para quando não há necessidade de estourar a luz no seu rosto como dentro de casa, onde a iluminação não prejudica o uso do celular. Já na rua, com um dia ensolarado, esse uso fica mais difícil. Com isso, o sensor identifica que precisa compensar essa diferença e ultrapassa esse limite de nits total, para você conseguir enxergar sem precisar ficar fazendo aquela sombra no celular. Por isso, há diferença entre os dois aparelhos. Em casa um vai melhor e na rua o jogo se inverte. Quanto às demais tecnologias, eles estão muito parelhos. Ambos contam com painel de taxa variável de no máximo 120 Hz. Porém, a Samsung continua perdendo por não adotar o padrão Dolby Vision, enquanto que o iPhone inclui o padrão Dolby e o HDR10, que é o que o Galaxy está utilizando. Claro que a experiência com os dois não muda em questão de qualidade, as duas telas são simplesmente muito boas, mas a curvatura do S23 Ultra pode agradar mais do que do S22 do ano anterior, dando mais conforto para o uso. Sempre tem a galera que prefere uma tela mais reta, como é o meu caso. Eu sou fã de telas pequenas e retinhas. Já o Clayton e Dante preferem telas maiores. O DT eu dobro o celular no meio todo dia, então cada um tem um gosto, uma opinião. Para você definir quem ganha essa briga, vai precisar testar, não tem jeito. Mas uma coisa que tem jeito, que é super fácil, é você clicar aqui em se inscrever e em ativar o sininho para receber ainda mais vídeos como esse, tá? É uma dica super boa que eu posso te dar. Clica lá e bora seguir. Como já falamos em construção e tela, o próximo passo é passar pelo processamento, e aqui as coisas começam a ficar um pouco diferentes. A verdade é que na prática quase não dá para notar quem é melhor, quem é pior, porque não tem um aplicativo que dê conta de estressar nenhum desses dois telefones ao máximo. Eles estão muito potentes. Só que tem um lance muito legal que o Galaxy consegue fazer que o iPhone não consegue, que é não superaquecer. Deixa eu te explicar. O A16 Bionic da Apple, ele esquenta muito em jogos e no uso das câmeras, enquanto que o S23 Ultra ele não está esquentando quase nada em jogos e menos do que o iPhone nas câmeras, apesar de ainda esquentar. O Snapdragon 8 geração 2 by Galaxy agora é feito com o processo da TSMC, diferente dos anteriores, que eram fabricados pela própria Samsung, e com isso eles conseguiram também otimizar o gerenciamento de temperatura. A Samsung também viu que as coisas estavam esquentando demais no ano passado e colocou uma câmara de resfriamento maior do que antes, até 2,7 vezes, segundo eles. A Apple até coloca uma pasta térmica na região onde fica esse System on a Chip, mas não tem funcionado tão bem quanto eles esperavam, na minha opinião. Eu não sei se você já notou, mas comigo acontece sempre que eu tô jogando algo pesado ou com um brilho um pouco mais alto em 120 Hz. Ou ele começa a perder frame, ou ele diminui o brilho da tela para evitar superaquecimento, e na mão já tá realmente quente. Isso não acontece depois de 3 minutos de partida, é geralmente depois de 30 ou 40 minutos. E daí quando o celular passa dos 40 graus, ele vai tentando conter o poder de fogo dele para conseguir manter também o desempenho. Já no S23 Ultra, mesmo depois de jogar por bastante tempo, eu não tive esse problema, mas um dos motivos é que nenhum dos jogos que a gente testa por aqui estão rodando com 120 Hz, ficando limitados a 60. De toda forma, essa atualização deve chegar em algum momento e o celular da Samsung está indo super bem no AnTuTu, mostrando que a falta de compatibilidade dos jogos é mais uma questão de atualização, porque poder de processamento ele tem. Foram mais de 1.200.000 pontos no benchmark. Já o iPhone ficou um pouco mais para trás nessa briga, com 945.000 pontos. São mais de 20% de diferença entre os dois, o que mostra, nesse teste aqui, que o Samsung teria algum tipo de superioridade. Só que tem uma pegadinha aí. No Geekbench 5, que é outro teste sintético, o iPhone 14 Pro chegou a um resultado de 5.534 pontos em multicore, enquanto que a Samsung obteve 4.153. Então você vê que cada um dos testes está analisando coisas diferentes e entregando ganhadores diferentes. No Geekbench 6, que é um sistema mais atualizado, essa diferença ficou ainda maior, com o S23 Ultra chegando em 4.661 em multicore e o iPhone com 6.356.
é quase 50% a mais de desempenho. Daí é questão de você escolher. Se você é Team Galaxy, vai de AnTuTu para falar que ele é o mais potente. Se você é Team Apple, vai de Geekbench para falar que ele é o mais potente. Cada um privilegia uma plataforma e entrega resultados diferentes. Porém, essa questão de aquecimento não tem como negar que quem ganha é o S23 Ultra, que está esquentando menos. Outro ponto que a gente precisa discutir é sobre a bateria. Na questão de consumo, a gente tem que entender que o modelo que a gente está analisando aqui é o Pro, que é menor, então assim, não faz sentido comparar esses dois. Pegando dados da internet entre o S23 Ultra e o Pro Max, fica bem claro que eles estão muito parelhos, porque o S23 Ultra melhorou ano a ano o desempenho que ele tinha quando comparado com o anterior. Parece que o iPhone 14 Pro Max consegue levar uma ligeira vantagem, mas é muito pequena. Depende do que você está utilizando e como é o seu dia a dia. Todavia, a Samsung consegue ter uma vantagem na velocidade de carregamento. Segundo os testes do Tudo Celular, o iPhone 14 Pro Max leva 1h30 para encher o tanque por completo, sendo exatamente o mesmo tempo que fizemos aqui com o 14 Pro. Já o S23 Ultra leva apenas 58 minutos com o carregador de 25 watts para sair de 0 a 100%. É o carregador que vem na caixa. E olha só, mais uma vantagem aí, o carregador vem na caixa. Se você conseguir um carregador de 45 watts, parece que o tempo não melhora muito, mas consegue ainda ser diminuído. Além disso, o uso dos dois é bem diferente na questão de energia, mostrando mais uma vez o poder da One UI. O primeiro ponto que podemos ressaltar aqui é a função nova do 14 Pro, que é o Always On Display, que tem consumido entre 5 e 10% a mais de bateria quando ativo. Como ele vem ativado por padrão, foi assim que eu deixei e usei. Já o Galaxy vem desligado, então o teste foi feito como vem de fábrica. Eu até tentei continuar com o recurso ligado durante o período em que estive com o celular comigo, como o smartphone principal, mas eu desliguei no final da primeira semana. Como eu uso o telefone de forma intensa, esses 10% de energia faziam diferença para mim no iPhone. Eu nunca consegui passar das 18 sem ter que dar uma carguinha nele. O ponto é que o 5G é um dos grandes vilões da bateria nesse ano, então eu acho também que vale sempre deixar no 4G, caso essa rede seja menos constante na sua região. Eu ainda não tive a oportunidade de colocar um chip 5G aqui no Brasil e sair com o S23 Ultra para fazer esse teste de bateria. Eu sei que a qualidade do sinal está boa, mas a bateria não está claro para mim, está gastando mais. No fim, é o que eu falei, eles estão muito parelhos, mas o S23 Ultra vai carregar mais rápido. O próximo passo então é a gente falar de câmeras, e eu acho que agora muita gente vai torcer o nariz. Mas pra mim, a dona Sammy conseguiu ficar melhor do que a Apple em fotografia. Isso aí, podem comentar aqui, podem reclamar ou falar o que quiser, tá? Esse ano a Samsung trouxe um sensor de 200 megapixels, que na maior parte do tempo faz fotos de 12 megapixels, mas que também vai muito bem em 50. Já os demais sensores continuaram com a mesma resolução, o mesmo equipamento, sendo 10 megapixels para lente de 10 vezes, a mesma resolução em 3 vezes de zoom e 12 megapixels na ultra-wide, que também faz fotos e vídeos macro. A lente frontal saiu de 40 megapixels para 12, mas ainda continua entregando bons resultados. Já do lado do iPhone temos 3 lentes de 12 megapixels, a de zoom, a ultra-wide e a frontal. Já a principal agora é de 48 megapixels. Essa é a primeira vez que a Samsung e a Apple utilizam resoluções tão altas nas suas câmeras principais. Só que olha, eu acho que a Samsung está conseguindo levar um pouco a melhor. Isso porque a Apple tem vacilado um pouco com o HDR e a saturação exagerada nas suas fotos, dando um tom muito quente e embelezando um pouco as coisas. É justamente o que a gente falava da Samsung alguns anos atrás. A Apple sempre foi elogiada por fazer fotos mais realistas, sem alterar tanto as cores e a textura de pele nas suas fotos, e agora ela satura muito e deixa mais exagerado. Em alguns pontos, até perde um pouco de informação, tentando entregar aquela foto perfeita. Já a Samsung, por ter sido muito criticada por fazer isso, mudou a estratégia e segue o caminho que a Apple está abandonando. A diferença perante o último ano é gritante, o celular anterior era muito mais saturado. Claro que o S23 Ultra não está perfeito e ainda podemos ver algumas situações em que cores e texturas são mexidas, mas está menos agressivo do que de costume. Com exceção de folhas verdes, que eu acho que saem melhor no iPhone, em todo o resto a Samsung conseguiu equilibrar melhor e entregar mais fidelidade. Para ter uma foto mais natural, equilibrada e com menos pós-processamento, agora é necessário fazer fotos em RAW no iPhone, podendo escolher entre 48 e 12 megapixels. O problema é que esses arquivos são bem mais pesados, ocupando muito espaço na memória do aparelho e você tem que saber mexer nessas fotos. Eu acho que para entender melhor as fotos, você pode ir para o review de cada um dos aparelhos, onde a gente passa muito mais tempo discutindo sobre isso. O que eu quero relatar aqui agora é a diferença geral entre todos esses sensores e o uso desses dois celulares.
E nesse ponto, a Samsung está se beneficiando de ter se arriscado antes nesse mundo de fotos hiperprocessadas com Super HDR e tudo mais. Ela levou muita pedrada, muita saturação, aprendeu e eu acho que agora ela tá achando o equilíbrio. Tanto com essas fotos de 200 megapixels, que agora a gente consegue imprimir, consegue fazer muita coisa, quanto com a opção de deixar suas fotos frontais um pouco menos processadas e com cores diferentes, com uma cor um pouco mais quente, por exemplo. A Apple, por outro lado, por entrar meio que atrasada, tá sofrendo aquele primeiro ano onde tá meio perdida de como juntar os pixels, como colocar isso daí. Afinal, a Samsung bota até intermediário, a Apple tá usando pela primeira vez, então teve muito tempo para errar. E a gente já reclamou bastante aqui. Se você pesquisar um pouco, até vai ver relatos de pessoas com iPhone que tiraram fotos de prédios e que as janelas foram apagadas no pós-processamento. Tem manchas no rosto que são removidas e isso conta como sinal de marca de expressão e a gente não via anteriormente na Apple. Então assim, tô gostando mais da Samsung e esse é o grande resumo. Até porque agora que a marca tá lidando muito melhor com o Instagram, ela só adiciona funções quando comparado com a empresa de Cupertino. Isso porque 200 megapixels te permitem, como eu já falei, imprimir fotos grandes como essa, tirar fotos maiores e a câmera de 10 vezes é um adicional muito importante para você não só conseguir dar mais um, como ter opções de fotos legais, tá? Porque quando você tem essa opção de estar longe de algo e ainda conseguir tirar a foto, putz, você acha opções muito boas. O próximo passo é falar da frontal e nesse ponto as duas estão equilibradas, mas a Samsung trouxe a opção de escolher entre pele quente e fria, que é algo que eu já falei que demorou muito para aparecer. A Apple continua te forçando a escolher aquilo que ela acha interessante, ideal ou padrão, algo que a gente reclamava da Samsung anteriormente. Pelo menos ela não estragou os resultados das selfies, o que me deixa bastante tranquilo. Em questão de vídeo, a verdade é que o Samsung está levando a melhor no modo noturno, mas a Apple parece fazer um modo cinema que eu considero melhor quando comparado com o vídeo retrato da Samsung. A Apple tem uma dinâmica de troca inteligente de pessoas ou objetos em primeiro ou segundo plano. Já a Samsung só prioriza os rostos, sem distinguir planos, e caso não tenha rosto, daí ela entende os objetos e define qual deve ser destacado. Eu acho que o ponto mais legal aqui é que os dois celulares estão gravando em 4K, tanto na frente quanto atrás nesse modo, então eles são as opções mais completas para você conseguir fazer esse tipo de gravação. O Samsung está com uma estabilização melhor de 3 graus e isso faz com que todos esses tipos de vídeos se saiam melhor, e como eu já falei, durante a noite ele também leva um pouquinho a melhor. Agora, em modo retrato é realmente melhor ter essa opção adicional que a Apple traz. Com isso, a gente vai chegando perto do final desse comparativo e precisamos, claro, falar de preço. O ponto é que a Samsung está há só algumas semanas no mercado, logo o preço deve estar mais alto do que do 14 Pro. Com o tempo a gente entende que a Apple deve manter o seu preço perto dos R$ 7.500, enquanto que o S23 Ultra tende a diminuir um pouquinho mais do que eles o preço. Até porque no primeiro mês de lançamento a coreana está dando o dobro de armazenamento e vários outros brindes na compra do smartphone. Se formos analisar bem, 2 semanas depois do lançamento, o telefone da Samsung já caiu R$ 1.000 de preço, podendo ser achado por R$ 8.550. Claro, esses preços são assustadores e não fazem sentido para nossa realidade, mas ainda assim a Samsung geralmente fica um pouco mais barata do que a Apple. E ainda precisamos contar que vem o carregador na caixa. Com isso, o que eu consigo concluir é o seguinte: eu sei que quem usa iPhone vai continuar no iPhone e quem usa Samsung vai continuar no Samsung. Eu acho que nesse ano o S23 Ultra tá com uma proposta muito boa, ele tá muito mais fechadinho do que qualquer outro modelo, e olha que eu nem falei do DeX ou da S Pen, que são melhorias quando comparado com o iPhone, então ele tá trazendo mais coisas do que o modelo da maçã. Eu acho que todos os detalhes que eu reclamava às vezes no Samsung foram resolvidos por aqui, então ele vai ser a minha principal recomendação nesse vídeo, mesmo que eu acho que faz sentido qualquer um desses dois carinhas. Se você gostou deles, aliás, tem link de todos os modelos aqui embaixo e comprando pelos nossos links você ajuda a gente a continuar trazendo mais e mais vídeos como esse. Se você achou que faltou alguma informação para eu passar aqui, que vale talvez um segundo vídeo, algum teste mais aprofundado, deixa nos comentários que eu quero saber. E claro, comenta aí qual que tem que ser o próximo comparativo que o S23 Ultra vai participar. Se ainda não está no nosso grupo de ofertas ou não é inscrito, dá uma olhada aqui embaixo também e ajuda a gente entrando pro grupo ou se inscrevendo e ativando o sininho. Sabendo disso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!